Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por esse lugar, pela Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, pela palavra que aqui vamos receber. Nós amamos, meu Deus, a palavra da tua graça e te damos graças por ela, por esse lugar, por esse ministério, pelo ensino verdadeiro, Senhor, pelo ensino espiritual que aqui recebemos, que coloque em primeiro lugar o teu reino, que priorize o teu reino, Senhor, em primeiro lugar. Portanto, ilumina, Deus, os olhos do nosso entendimento, para que a palavra de hoje venha dissipar a preocupação, a angústia, a tristeza, o ódio, a raiva, a avareza, o egoísmo, tudo que é ruim, tudo que é mal, Senhor, dessa carne, venha a ser dissipado, pelo conhecimento da tua palavra, pela força do teu Espírito que está dentro de nós. Que todo pensamento negativo, Senhor, venha a ser dissipado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero crescer, Senhor, mais e mais na vontade do Senhor, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao seu Deus, ao Deus que tem uma palavra para você nessa manhã, para o seu crescimento espiritual. O ministério dos anjos é bíblico. Parte 3 é a glória de hoje. O ministério dos anjos é bíblico. Parte 3. Hoje nós vamos continuar falando da grande hoste celestial, os anjos de Deus, que a Bíblia fala frequentemente que temos ao nosso serviço. Amém? Amém. E a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus acredita na existência dos anjos. Nós aqui acreditamos. São os anjos abençoados, que executam várias coisas ao nosso favor, quando oramos a Deus. Isso nós temos aprendido. Quando oramos a Deus, a gente recebe esse serviço angelical, nos dando livramento, proteção, saúde, paz, prosperidade. São eles que trazem boas notícias. Nós aprendemos isso na parte 2. E os anjos também ministram nesse sentido, em trazer boas novas, em trazer boas notícias. E tudo isso em obediência às ordens de quem? De Deus. Como foi o caso do homem de Deus Daniel. No seu livro, capítulo 9, verso 21, vamos recordar? Lá está descrito isso. Daniel 9, 21. Lá conta que o anjo, em obediência às ordens de Deus, ele ministrou em favor do homem de Deus, Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 21. E começa assim, Daniel 9, 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque
és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A visão. Chama a sua atenção, uma vez mais, para o início do verso 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu o quê? Vim. Então, isso nos ensina claramente que você nunca deve orar a quem? Ao anjo. Nunca você deve orar ao anjo, e sim a Deus. Quando você ora a Deus, esse Deus libera o serviço de anjos ao seu favor. É assim que se vive em graça. Em graça não se cultua os anjos, não se adora aos anjos. Tem ministérios que não acreditam nos anjos. Já nós acreditamos. Já tem outros lugares, outras igrejas, que vivem um outro extremo. Adora aos anjos, idolatra aos anjos. Que a Bíblia condena, que a Bíblia não ensina dessa maneira. E as evidências bíblicas eu passei para vocês na parte 2. Então, os anjos são seres criados por Deus para nos servir. Apenas isso. Para ministrar a nosso favor. Para nos ajudar. Para nos dar proteção, para nos dar livramento. Como foi no caso aqui do homem de Deus, Daniel. E veja o que diz o capítulo 10, verso 10. Falando aqui do serviço angelical ainda em sua vida. Na vida do homem de Deus, Daniel. Eis que certa mão me tocou. Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, o anjo Gabriel falando com ele, o mesmo que lemos aqui no capítulo 9, a partir do verso 21. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento, vai vendo, hein? Está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou o quê? Enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé o quê? Tremendo, porque era um anjo que estava falando com ele. O anjo Gabriel. Verso 12. Então me disse, o anjo falando para ele, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender, diga, a servir a Deus, e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Isso mostra que quando você está orando aqui, Deus envia quem para nos servir? Os anjos. Toda oração que é feita aqui, todo momento de intimidade que você tem com Deus, esse Deus envia os anjos. É através dos anjos que a tua bênção chega, o teu socorro chega. E aqui o anjo explica a mecânica da coisa. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Imagine se esse homem não tivesse compromisso com Deus, consideração a Deus. Se ele não tivesse orado, o anjo não teria vindo. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Que se a gente não tem consideração a Deus, compromisso com Deus, se a gente não vive a vontade de Deus por completo, se a gente não é um povo de oração, o anjo não ministra. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. É o próprio anjo. Por causa das tuas palavras, eu vim. Então, se não houvesse oração, traduzindo, o anjo está dizendo, eu não teria vindo. Eu estou aqui para ministrar, mas eu não ministraria a seu favor. Porque você não é uma pessoa de consideração a Deus. Você não é uma pessoa de compromisso com Deus. Mas no seu caso, Daniel, é diferente. Você é de compromisso. Você tem consideração. Portanto, temos por você também. Temos por você também. Isso é muito lindo. O ministério dos anjos. Isso mostra, cada vez mais, para cada um de nós, para mim e para vocês, e para quem está me ouvindo,
que no mundo espiritual, abençoados, não é só Deus e Jesus, não. Nesse seminário, o ministério dos anjos é bíblico, a gente percebe isso. Que no mundo espiritual não é só Deus e Jesus, não. Existe um exército imenso de anjos, arcanjos, querubins, serafins e anjos para guardar cada pessoa no seu particular. Como nós aprendemos na parte 2, que você tem um anjo da guarda. Assim como é embaixo, é em cima. Existe o exército humano, né? Aí tem o soldado, o major, o tenente, o capitão, e etc e tal. E vai, né? Coronel, várias patentes. Assim como é embaixo, também é em cima. Existe uma hierarquia. E são muitos, são milhares. Mas a mecânica da coisa, o anjo explica como eles trabalham, o que é que ativa. Para funcionar esse serviço angelical, o anjo explica como deve ser. Você tem que orar, você tem que declarar, para que ele ministre ao teu favor. Abra sua Bíblia no 2º livro de Reis, e lá fala muito sobre esse imenso exército celestial, os anjos, no capítulo 6, verso 15. Essa leitura que vamos realizar aqui é um caso clássico que vocês já conhecem. Aqui conta que o rei da Síria queria matar a Eliseu, o profeta. Agora, como Eliseu vivia para Deus, veja o que aconteceu. Por ele ter consideração a Deus. 2º livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o servo que o acompanhava, que trabalhava junto com ele, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado o quê? A cidade. Então o moço lhe disse: ai! Isso é o que muita gente também fala no desespero, né? Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu faço nessa situação? Ai, meu Senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Mas ele já não estava com os olhos abertos? Sim ou não? Mas faltava-se abrir os olhos espirituais, os olhos do entendimento. A maturidade não estava ali no momento na vida dele. Estava faltando os olhos espirituais serem abertos. Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Veja como a oração é importante, né? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. Essas foram as palavras que o servo de Eliseu encontrou para expressar, para traduzir tudo que ele viu. Ele viu algo tão grandioso. Ele falou: nossa, tem um exército aqui, tem algo tremendo aqui. Ao redor de quem? De Eliseu. Veja que quando você tem consideração a Deus, abençoados, esses anjos que estavam ao redor de Eliseu também estão ao seu derredor. Amém. Embora você não veja com esses olhos físicos, mas os anjos que a Bíblia está falando aqui, eles também estão aí com você, ao seu redor. Do mesmo jeitinho. Vença a incredulidade. Mas só que eu não estou vendo, pastor, eu não estou vendo. Mas está. O justo vive pela fé. Creia, estão aí. Tenha consideração a Deus. Seja um homem de oração, uma mulher de oração, e eles vão ministrar a seu favor. Vão te servir naquilo que você precisa. Diga: eu recebo essa palavra. Existem seres espirituais nos assistindo a todo momento. Então existe
no mundo angelical, anjos para ministrar nesse sentido, para te proteger, para que o sofrimento não chegue perto de você, uma situação ruim não chegue perto de você. Foi o caso aqui com o homem de Deus, Eliseu. Digo, receba esse entendimento. Nós não podemos, como conhecedores da graça, com um conhecimento desse, nós não podemos viver como vivem os religiosos, sem entender as coisas do reino de Deus, sem ver o mais além, que são os anjos. Nós temos que ter olhos iluminados, nós temos que ter esse entendimento que no meu dia a dia tem anjo aqui comigo. Eu não estou só nessa vida, tem um anjo aqui. Sabe aquela questão que você sai para resolver e você recebe Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me guardando, o Senhor me protegendo, o Senhor providenciando o abrir dessa porta. Você já está saindo com ministração angelical. E chegando no local, Deus, eu recebo. Coloca anjo para ministrar aqui, para que as pessoas que vão pegar esse documento e que vão agilizar essa papelada, apareça. O fulano tal e o beltrano tal, recebo a ministração dos anjos. É isso que tem que ter no nosso dia a dia. Palavra, oração, em nome de Jesus, para que você receba o serviço de anjos. Veja agora o que diz o livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 1. E assim diz Atos, capítulo 10, verso 1. 10:1. Falando aqui de Cornélio, um centurião. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a quem? A Deus. Vai observando. Era um homem que procurava estar em dia com quem? Com Deus. Procurava estar em dia. Procurava ter consideração a Deus. Não era apenas que orava. Eu estou precisando de Deus agora, me ajuda. Tem pessoas que só procuram Deus quando está precisando. Está errado. Piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, hein? E que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo, orava a quem? A Deus. Ele fazia tanto uma coisa como a outra. Ele era generoso com os necessitados, mas também não deixava de viver o seu compromisso para com Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de quem? De Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, porque estava ali um anjo, né? O mesmo aconteceu com Daniel, algo sobrenatural, um ser celestial, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de quem? De Deus. Diga, para a memória de Deus. Ou seja, a oração dele e o seu coração o quê? Generoso. De ajudar quem precisa. E isso chegou ao trono de quem? De Deus. A grandeza de Deus. Veja que quando você ora, veja que quando você é uma pessoa generosa, isso volta em ministração de anjos na tua vida. Ele orou, ele era uma pessoa generosa, ele estava em dia com Deus, e isso voltou para a vida dele em ministração de quê? De anjo. Se você ministra em favor de alguém, isso é importante falar, na vida de quem precisa, Deus ministra a teu favor. Essa evidência também mostra isso. Mas ele não tinha só consideração de ser generoso ao outro, ele tinha uma vida com Deus. Não é só ser caridoso com quem está precisando. Tem gente que é caridoso, ajuda quem precisa, mas não tem compromisso com Deus.
não busca a palavra, não congrega. É fazer uma coisa sem se esquecer da outra. É amar o próximo e amar a Deus em primeiro lugar. Amém. É ter consideração ao próximo sem se esquecer de ter consideração a quem? A Deus. Não é fazer uma coisa e deixar de fazer a outra, porque eu fiz caridade. Ah, como eu faço caridade, eu não preciso ir para a igreja, já estou sendo uma pessoa boa. O fato de eu ser uma pessoa boa com o outro não anula a minha vida de servo. Eu tenho que continuar servindo a Deus. Eu tenho que ser adorador do Senhor, mesmo ajudando quem precisa. E isso agrada também a Deus. Amém? Diga, a minha generosidade. Agora imagina se você tem um coração generoso para com a obra de quem? De Deus. Se você é generoso com o teu semelhante, isso agrada a Deus, imagina com a obra desse Deus. E o dízimo e a oferta na igreja já existe justamente para ver onde está o teu coração. Deus estabeleceu essas duas coisas justamente para ver como reage o coração dos seus filhos, para provar o coração dos seus filhos. Se a pessoa vai estar com o seu coração no dinheiro ou no abençoador. Porque tem pessoas que pensam que foram chamadas para estar aqui só para receber. E não para dar, para semear. Você foi chamado aqui para ser feliz, mas também para dar, para semear. Amém. Veja agora o que Jesus falou em Lucas 12, a partir do verso 8, acerca dos anjos. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 8. 12, 8. E diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Isso aqui é tremendo, hein? Quantos aqui têm confessado o Senhor diante dos homens? Diga amém. Amém. Mas o que é confessar o Senhor diante dos homens? É você testemunhar aos homens o que Jesus fez por nós na cruz. É você confessar o Senhor diante dos homens. É justamente você testemunhar diante das pessoas, diante dos homens, o que Jesus fez por você na cruz. Que Jesus, por exemplo, nos tirou do pecado. Diga, Jesus me tirou do pecado. E se Ele tirou você do pecado, você não pode querer continuar nisso. No passado era o cordeiro que pagava pelo pecado do homem. Mas veio Jesus e resolveu a questão. Lá em João, livro histórico 1:29, diz que Ele foi o cordeiro. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então isso é testemunhar diante dos homens. Isso é confessar o Senhor diante dos homens. Ele tirou o pecado da minha vida. Ele matou o diabo para sempre. E o mesmo Jesus me salvou e me abençoou para sempre. E já se fez morada em minha vida. Diga, o Espírito de Deus mora dentro de mim. E foi Ele que tomou a decisão de morar em você. Não é você que tem que buscá-lo. Ele mesmo se fez morada em você. Diga, eu recebo essa palavra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16, fala isso. Como também na mesma carta, primeira aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, fala que foi Ele mesmo que entrou em nós. Não é você que tem que sair procurando. Vem, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Não. Ele mesmo tomou a decisão de morar em você. Falando assim, você está dando honra a quem? Ao Senhor. Confessando o Senhor Jesus diante dos homens. E Ele vem e te confessa diante dos anjos de Deus. Então veja, abençoado, que tem que ter o quê? Conduta, tem que ter proceder, tem que ter consideração a Deus. Você tem que ter obediência aos princípios de Deus, ao pacto que está de pé. Você tem que confessar algo que os anjos reconheçam.
Porque os anjos não reconhecem qualquer coisa. Os anjos não reconhecem Deus te abençoe, porque você já é abençoado. Amém. O anjo Gabriel, quando foi saudar Maria, chamou ela de favorecida, que quer dizer abençoada. Então você tem que falar algo que eles reconheçam. Porque eles são obedientes ao pacto que está vigorando. Não é mais a lei, é a graça. E na graça, nós já somos o que? Abençoados. A graça te abençoou. Jesus te abençoou. Então você tem que manter a confissão: eu sou um abençoado. É isso que os anjos reconhecem. Temos que manter essa confissão. Está na hora do povo da graça assumir o cristianismo da graça para valer. Em todos os sentidos. Esse é um detalhe importante. Deus te abençoe? Não, é abençoado. Honre aquilo que Deus te deu. Honre, não negue. Não queira continuar naquilo que Deus já mudou. Não queira continuar como pecador, porque Deus já tirou o pecado. Não queira continuar pensando que é um endemoniado, porque Deus, através de Jesus, já matou o diabo. Não queira continuar nisso, se Cristo te tirou disso. E é isso que precisamos confessar diante dos homens. Se você tem zelo por um cristianismo espiritual, se você ama a graça de Deus, está na hora do povo da graça fazer a diferença. Proclamar isso aqui. É momento da gente fazer a diferença. Porque lá fora não está se pregando o cristianismo espiritual. O Deus vivo não está. Está se pregando o Deus morto. Está se pregando um Jesus porta, um Jesus lenço, um Jesus sal, pedra, manto. E o nosso Deus é Espírito. As pessoas precisam tomar conhecimento disso. Da onde elas vieram e para onde vão. Quem são elas dentro do corpo de carne? Está na hora da gente assumir esse cristianismo. Fazer a diferença. Porque o que está sendo pregado aí fora não é evangelho. Paulo diz que são homens com nome de pastor, lugares com nome de igreja, mas que perturbam as pessoas. Não é evangelho que elas pregam, Gálatas 1,6. E sim alguns que vos perturbam, pervertendo o evangelho de Cristo. Ou seja, anulando a verdade e colocando uma mentira no lugar da verdade. Você viveu anos e anos acreditando que tinha um demônio a cada problema que acontecia na sua vida. Mas os problemas são consequências de carnes ativadas. Os problemas são situações de carne. Uma pessoa viciada, por exemplo, a Bíblia diz que isso é uma obra da carne. Bebedice, vícios, é obra da carne. Não é um demônio, carne ativada. Aquela pessoa que não se comporta bem, aquela pessoa que te dá trabalho, aquela pessoa que só te causa angústia, tristeza, aquele alguém da sua família, talvez o teu marido, a tua esposa, e que aquelas atitudes, sabe, te entristece tanto e arrebenta com você, isso não é demônio, isso é carne. Mas durante muito tempo você orou achando que aquilo é um demônio. Oh meu Deus, tira o demônio do meu marido, o demônio da bebida, o demônio da ignorância que ele tem, o demônio disso, o demônio daquilo. Mas tudo isso é carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. E as pessoas, por não entender isso, elas estão dando soco no ar, como diz Paulo. Toda a tentação é humana. Se toda a tentação é humana, declaro você com a mente de Cristo ativada? Amém. A nossa luta é contra quem? Contra a carne. Toda a tentação humana, todos os nossos problemas é consequência de uma carne que está ali ativada. Carne. Então o Senhor Jesus diz aqui, claramente, se você me confessa diante dos homens, eu te confesso diante dos anjos do meu Deus. Eu te confesso. Agora eu te pergunto, será que Jesus tem autoridade para isso? Sim ou não? Sim. E eu vou mostrar na Bíblia que ele tem. Mas vamos ler o verso 9, para concluir o entendimento aqui. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de quem? De Deus. Então veja que nós temos que confessar. Porque se eu confesso,
o Evangelho, Jesus me confessa diante dos anjos do Senhor. Veja o que diz em Mateus capítulo 26, a partir do verso 53. Mateus 26. 26 é o capítulo, o verso é o 53. Vejamos se o Senhor Jesus tem autoridade para executar o que nós lemos aqui em Lucas. 26, 53. Acaso pensas que não posso rogar a quem? A quem? Ao meu Pai? E Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Ou seja, milhares e milhares e milhares. Ou seja, eu tenho autoridade dada pelo Pai. Ele poderia, ele está falando aqui o seguinte: eu posso nesse momento aqui sair dessa situação de não ir para a cruz. Vocês estão vindo aqui me prender, para me colocar no madeiro. Eu posso evitar tudo isso aqui. Eu posso pedir agora ao meu Deus, Ele me manda agorinha, anjos, e eu acabo com tudo isso aqui agora. Ninguém me prende, ninguém me mata, e eu não vou morrer na cruz. Mas eu tenho um propósito dado pelo Pai, e eu preciso cumprir. Então, esse verso serve para mostrar o poderio desse Senhor. O poderio desse Deus, dos anjos que existe ao nosso favor. Então, quando você confessa o Senhor diante dos homens, esse Deus te confessa diante dos anjos de Deus. Anjos, ministrem em favor dela, porque está confessando o meu Evangelho, está confessando a minha palavra, tem consideração por mim. Anjos, ministrem em favor dele, pode ministrar, porque tem confessado o meu Evangelho. Ministrem. E aqui nós temos a evidência que esse Senhor tem autoridade para executar isso. De confessar você diante dos anjos de Deus. Autoridade para isso. Graças a Deus. Por isso, não se envergonhe, não tenha vergonha do Evangelho da graça de Deus. Mesmo que achem que você é louco, maluco. Não, você é maluca, você é maluco. Você está falando que o diabo está morto? Não, o diabo está aí. Está falando que eu já estou perdoado? Está tudo errado. As pessoas, o bom as pessoas tomam como errado e o errado como certo. Olha, você é um endemoniado, pecador miserável. Ah, glória a Deus, amém, é isso mesmo. E eu estou na batalha, eu estou na luta para vencer o mal. Aí você chega para a pessoa, você é um anjo amado, abençoado, um eleito de Deus, propriedade exclusiva, está amarrado, seu endemoniado. Essa palavra aí é do anticristo. Aí estenda a mão para você assim, aí você, meu Deus do céu, só falei coisas boas. Você é um anjo. Lá vem você com essas palavras de espiritismo. Aí se você fala, olha, na tua família tem demônio. É mesmo, irmã. Você falou uma coisa verdade, viu? Verdade verdadeira. A pessoa recebe, né? Aquela alegria, né? Aquela coisa, vai ser uma coisa boa. Terrível, né? A contaminação religiosa é triste. Por isso que nós temos que ter paciência com as pessoas que estão no sistema religioso. Leva um tempo para elas se descontaminarem da lei de Moisés, do mandamento dos homens, que é pior do que a própria lei de Moisés, porque manipula. Paulo diz que esses homens estão destruindo lares inteiros. Na carta que Paulo escreve a Tito. Eles perturbam e destroem famílias, lares. Tem pessoas que estão loucas por causa dessa questão do diabo. O pastor prega tanto demônio, que a pessoa está perturbada. Ela vive no seu dia a dia uma mania, uma loucura. Perseguição, é um demônio me perseguindo. Caiu as coisas no chão, é um demônio querendo me atrapalhar. O meu superior está me perseguindo, é outro demônio. O meu marido está estranho, é mais um diabo dentro de casa. A pessoa, ela vive assim, sabe? Tudo para ela. Olha só, de manhã cedo, eu tenho que resolver uma coisa importante, e o carro não pega. Ó Deus, repreende esse demônio que está no motor, em nome de Jesus. A pessoa começa a orar,
começa a invocar Deus e pedir para derramar fogo no motor, é tanta besteira. Ainda bem que Deus não ouve oração de tolo, né? Ó, Deus, derrama fogo nesse motor, se derrama fogo. Não imagina o negócio. Explode tudo, morre todo mundo. Então veja que há muitas pessoas que estão vivendo esse dilema. As coisas acontecem, o carro que não pega, perseguição no trabalho, marido, filho, tudo para ela é um demônio, é um diabo. Isso tudo é resultado de um sistema religioso, que não tem conhecimento das coisas espirituais. Por isso, repito uma vez mais, Evangelho é o da graça de Deus. Amém. Evangelho é o da graça de Deus. Porque o que está sendo pregado aí, Paulo diz, 1,6 de Gálatas, homens que vos perturbam e que estão ali querendo perverter o Evangelho de Cristo, por ganância, por interesse, e as pessoas estão aí do jeito que estão, quase loucas. Por isso não tenha vergonha de proclamar esse Evangelho, de falar da graça de Deus, mesmo que achem que você é louco. Ô, sou louca, sou louco, tá? Mas depois você vai ter entendimento. Eu recebo o Senhor abrindo os teus olhos espirituais para entender o que eu estou te ensinando. Vejamos o que diz em Hebreus capítulo 12, verso 1. Seguindo aqui com o nosso tema. O ministério dos anjos é bíblico, parte 3. Aqui em Hebreus 12, 1, o apóstolo Paulo fala acerca dos anjos e também nos ensina que temos que ter obediência aos princípios de Deus, que nós temos que ter uma vida no Espírito para receber a ministração dos anjos. E começa assim, Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, diga aos anjos de Deus, que quando você obedece a Deus, isso nós aprendemos na parte 2, em Êxodo 23, do verso 20 ao verso 23, esses anjos lutam por nós. Se há obediência, os anjos lutam por você. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, diga, das obras da carne, que até nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que é você servir a Deus nessa graça até o fim, sem desistir, sem desanimar. Digo, receba essa palavra. Então, o serviço de anjos está a nosso favor. Diga, a nosso favor. Existe esse serviço angelical, uma nuvem de testemunhas. Porém, Paulo diz, temos que nos livrar das amarras da carne, de tudo aquilo que agarra você, pensamentos rasteiros, pensamentos de ódio, pensamento de se enriquecer fazendo mal aos outros. Você tem que se livrar dessas amarras. Desembarace-se, se liberte-se disso, das amarras da carne, desse pensamento carnal de querer se enriquecer fazendo mal aos outros, prejudicando outras pessoas, desejando o mal, tendo desejo de vingança. Tem pessoas que levam as coisas à ponta de faca, viu? E tem aquele desejo de vingança. Não, eu não esqueci, vai ter que me pagar. E tem mais, eu não perdoo. Eu morro, mas não perdoo. É pessoas que querem sempre resolver as coisas à ponta de faca. Eu morro, mas não perdoo. Se liberte disso. Desembarace disso, em nome do Senhor Jesus, de qualquer coisa que é ruim, de qualquer coisa que é da carne, de ser injusto com o outro, de desejar o mal, porque há uma nuvem de testemunhas que estão vendo isso, que são os anjos, que Paulo fala aqui em Hebreus capítulo 12, verso 1, os anjos estão te observando, e com a medida com que tiveres medido,
vos medirão também. Lucas 6,38. Não há como os anjos de Deus fazerem o bem se você aqui só faz o quê? O mal. Uma coisa importante a ser dita. Talvez você esteja orando muito por uma coisa. Muita atenção, hein? Mas está faltando você praticar isso aqui, que está em Hebreus 12:1, para que essa coisa venha. Talvez você está pedindo muito por algo, e não está acontecendo, não vem, porque está faltando você se livrar das amarras da carne, ou seja, limpar o seu coração em nome do Senhor Jesus. E já que estamos aqui em Hebreus, no capítulo 12, um pouquinho mais adiante, no verso 22, Paulo continua falando da grande hoste celestial. Olha só, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22. Paulo continua falando acerca dos anjos. Muita atenção. E diz assim: mas tem chegado ao monte o quê? Sião, a cidade do Deus vivo. Não é do Deus morto. Se a Bíblia está falando de um Deus vivo, é porque tem muitas pessoas em memória de um Jesus o quê? Morto. E é verdade. Tem muitas pessoas em memória do Deus morto, adorando Ele pendurado na cruz, ou atrás de um pedacinho de pão ou suco de uva, em memória de Jesus, sendo que Ele já ressuscitou, está vivo e mora dentro de nós. Isso é muito importante. Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém o quê? Diga celestial. Nós aqui estamos nos aproximando da Jerusalém celestial. A cada reunião, a cada glória, que é justamente tratar das coisas espirituais. Quando a igreja trata das coisas espirituais, você está se aproximando da Jerusalém, diga Jerusalém celestial. Enquanto que os ignorantes da verdade estão buscando a Jerusalém o quê? Geográfica. E até cantam, né? Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Jerusalém, Jerusalém. Essa é a geográfica. Mas não é a geográfica que transforma. E que as pessoas vão lá atrás da Terra Santa, atrás do óleo santo na Terra Santa, atrás da água santa na Terra Santa. O que transforma a sua vida, o seu físico, a sua família, é a Jerusalém celestial, ou seja, a palavra espiritual que tratamos aqui, que fala ao seu espírito, que fala ao seu coração, é essa que transforma, e é essa que nós temos que buscar, amém? É essa que arruma e conserta a nossa vida. E no mesmo verso, Paulo fala da grande hoste celestial de anjos ao nosso favor. A Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. E a universal o quê? Assembleia. Atenção, hein? E a incontáveis hostes de anjos. Incontáveis. Tem tanto anjo que não dá o quê? Para contar. Então, no mundo espiritual, e isso a gente vai entendendo cada vez melhor, não é só Deus, Jesus e um anjinho, não. São milhares. Então não tem um só lá, não. Ah, só temos um para fazer tanta coisa. Não dá para contar, abençoado. São muitos. Porque tem arcanjos, querubins, serafins e milhares de outros anjos na classe angelical para ministrar em favor do povo de Deus. Por isso é importante falar. Sempre clame a Deus: Senhor, que os teus anjos me protejam, onde quer que eu esteja. Que os teus anjos me sirvam, Senhor, onde quer que eu vá. Clame sempre ao Senhor: Deus, me livra
me proteja através de teus anjos, pois nesta semana eu vou resolver algo muito importante e eu preciso. Sempre orando a quem? A Deus. As palavras abençoadas que saem desse púlpito são palavras do céu, são palavras de Deus. Não se recuse a viver. Você que me ouve nesse momento, talvez o tema te soa estranho, anjos. Na igreja que eu estou, pastor, não fala disso não, nem acredita nessas coisas, mas está na Bíblia. Salmo 91:11, amado irmão, que Deus dará ordem aos seus anjos, para que ministrem em todos os teus caminhos. Então tudo que Deus quer realizar, quer executar na sua vida, fazer ao seu favor, Ele realiza isso através dos anjos. Quando a esse Deus recorremos, quando vivemos para esse Deus. Isto ficou bem claro? Sim. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então essa é a mensagem que Deus tem para todos nós. Para que você receba no seu coração e tenha vida prática. Em nome de Jesus. Diga, obrigado Deus, por ter abrido os meus olhos, os olhos do meu entendimento, para a palavra de hoje. Eu recebo, Deus, o serviço dos teus anjos na minha vida, na minha família, em todos os meus caminhos, me livrando e me protegendo. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor. Receba os anjos de Deus ministrando em favor do seu trabalho, da sua casa, da sua família, do seu casamento. Coloque em prática. Converse com Deus. E esse Deus dará ordem aos seus anjos para que trabalhem, para que ministrem ao teu favor. Bom dia a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima semana e um excelente domingo em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.